Anos da Lava Jato, nós temos visto uma série de retrocessos no combate à corrupção. Saindo do Congresso Nacional, por exemplo, leis como a Lei de Abuso de Autoridade. É uma lei que era preciso modernizar para punir de modo consistente abuso de autoridade. Agora o problema é que ela trouxe regras que amarram investigações legítimas contra pessoas poderosas. Nós vimos também sair do Supremo Tribunal Federal decisões como aquela que proibiu a prisão após a segunda instância. Isso faz com que a prisão de pessoas poderosas, especialmente, seja postergada por anos, mais de década provavelmente em diversos casos, gerando alto risco de prescrição e de impunidade. Nós temos visto um desmonte do combate à corrupção. O modelo que a Lava Jato usou para responsabilizar poderosos e recuperar dinheiro vem sendo progressivamente desmontado e investigações e processos contra a corrupção têm ficado mais difíceis. A teoria da decisão racional, ela busca estudar os crimes e ela mostra que pessoas que decidem, escolhem praticar crimes, elas avaliam os custos e os benefícios da conduta. Elas avaliam o que elas vão perder e o que elas vão ganhar. E dentre os custos, as perdas, nessa avaliação, entram a probabilidade da punição e o tamanho da punição que essa pessoa pode sofrer. O problema desse desmonte ao combate à corrupção, o que acontece com essas leis e decisões, é que tornam a punição da corrupção muito mais improvável. E com isso, o ambiente no nosso país fica mais favorável ao combate à corrupção. As pessoas passam a ter uma percepção de que a corrupção compensa. Tanto esse ambiente tem se tornado assim que a própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma instituição, uma organização internacional altamente reconhecida, enviou no fim de 2019 uma missão para o Brasil para avaliar os retrocessos do combate à corrupção. Tanto esses retrocessos vêm acontecendo que a sociedade percebeu isso e isso se refletiu no Índice de Percepção da Corrupção divulgado pela Transparência Internacional na última quinta-feira. Esse índice mostra que o Brasil não só veio piorando ao longo dos últimos 5 anos no ranking de percepção da corrupção, as pessoas percebem o Brasil como mais corrupto, como também piorou no último ano e nós estamos na pior posição da história nesse ranking. Eu preciso agora fazer uma ressalva importante. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional como instituições essenciais para a nossa democracia e para o nosso país. Eu não estou criticando ministros ou parlamentares específicos. Eu não estou dizendo que ministros ou parlamentares que votaram a favor de uma lei ou a favor de uma decisão estão protegendo corruptos ou favorecendo a corrupção. Eu não estou julgando a intenção dessas pessoas. O que eu estou fazendo sim aqui é avaliar os efeitos dessas leis e das decisões sobre as investigações e processos contra a corrupção, sobre o ambiente de incentivos e desincentivos à prática da corrupção no nosso país. As investigações como a Lava Jato vão seguir em frente sim. Nós seguiremos fazendo o nosso melhor. Agora não adianta tapar os olhos para a realidade. Nós precisamos reconhecer que o combate à corrupção vem ficando mais e mais difícil no nosso país. Cada vez mais vai ser difícil produzir os resultados como aqueles que a Lava Jato produziu, e a Lava Jato em si mesma já vem sofrendo esses efeitos dessas decisões e leis. Eu não vou assistir ao desmonte do combate à corrupção em silêncio. Eu não vou assistir ao desmonte do combate à corrupção em silêncio. Martin Luther King, que lutou contra uma injustiça histórica e arraigada nos Estados Unidos, a discriminação racial, ele bem colocou que a história não é uma marcha inexorável, inafastável de progresso. Não, o que gera o não progresso são os esforços e a tensão e a resultante da tensão entre forças de avanço e forças de retrocesso. Se nós queremos avanço, a nossa ação e a nossa omissão importam. O resultado desse processo não é indiferente à tua postura. Se você agir ou você se omitir, isso impacta o Brasil que nós queremos construir, que vamos construir para nós e para os nossos filhos. Martin Luther King coloca que essas pessoas estão ainda erradas, as que acreditam que a história é uma marcha necessária rumo ao progresso, porque o tempo em si é um fator neutro. Aliás, o tempo, só por si mesmo considerado, ele é um aliado das forças de estagnação, porque a inércia faz com que esse estado de grande corrupção, macrocorrupção política brasileira, continue a existir. De novo, eu não vou assistir em silêncio ao desmonte do combate à corrupção. Nós podemos sim ter um país com a corrupção sob controle, mas para isso nós precisamos atuar como sociedade com perseverança, com atitude e com estratégia. Quando nós olhamos os primeiros países do ranking de percepção da corrupção, os mais honestos do mundo, países como os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega,
como a Suíça, como a Nova Zelândia, como Singapura, são países que nos séculos XVIII e XIX eram altamente corruptos e conseguiram vencer isso por mudanças que aconteceram nas suas instituições, nas suas regras e por uma atuação da sociedade civil organizada e uma atuação dos seus cidadãos. A cada post que eu vou fazer de vídeo, eu vou linkar para os artigos. Se você quiser ler o artigo, você pode clicar aí, ler o artigo com calma, vai ter essa série de vídeos. No próximo artigo eu vou falar sobre uma lei que veio e acabou silenciando e vai silenciar muitos colaboradores, muitos delatores. Lembrando que a colaboração premiada foi o motor da Lava Jato. Nós também não vamos ficar em silêncio em relação a essa lei que buscou silenciar colaboradores. Agora, antes de abordar essa nova lei, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o contexto do combate à corrupção e sobre o problema que é a corrupção brasileira e por que é um problema tão difícil de ser resolvido. Esse é um problema que se retroalimenta. Eu vou falar isso no próximo vídeo, acompanhe.